tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é mais um vídeo de eletrônica analógica. Nesse vídeo nós falaremos sobre polarização fixa. Circuitos de polarização em circuitos amplificadores que usam transistor bipolar de junção são muito importantes. Esses circuitos de polarização, também chamados de polarização CC, eles têm como objetivo colocar o meu transistor ou o meu amplificador em um ponto de operação, que a gente chama de ponto quiescente. Essa fonte CC, que é responsável por alimentar a malha de entrada e a malha de saída do meu circuito amplificador, ela também é responsável por fornecer ou produzir o sinal de saída. A gente sabe que um sinal pequeno, sendo aplicado na entrada de um amplificador, nós teremos um sinal maior na saída desse elemento amplificador, nesse circuito que tem a função ativa de amplificar o sinal. Porém, quem fornece a energia do sinal de saída em amplitude maior é a nossa fonte CC. E a fonte CC, ela pode ser utilizada em diversas configurações, cada uma delas com suas características. Nesse vídeo nós falaremos sobre a primeira delas, que é a polarização fixa. Na polarização fixa, como vocês podem observar aqui nessa imagem, nós temos a presença de uma ou duas fontes. Aqui eu chamei de mais VCC e mais VBB, mas eu poderia utilizar o conceito de apenas uma fonte, interligando esse ponto nesse ponto, e chamar os dois pontos de VCC. Bom, essas fontes são as fontes CCs que irão excitar o meu circuito amplificador, que irão colocar o meu transistor numa região de operação. Essas duas fontes são responsáveis por produzir correntes, mesmo que esse circuito não receba nenhum sinal na sua entrada. Esse transistor já estará conduzindo parcialmente com uma queda de tensão VCE, uma corrente no seu coletor e uma corrente na base. Vale lembrar que esse circuito aqui, ele é um circuito vulnerável a alguns critérios, como por exemplo o beta, e também a critérios de variação de temperatura. Mas para nossa análise inicial, esse circuito ele se torna muito interessante, pois avaliaremos a malha de entrada, composta por uma fonte na base, um resistor de base, a minha junção base-emissor, que é basicamente um diodo, representada por um diodo, e fechando o circuito para o comum. Então essa é a minha malha de entrada. E a malha de saída? A malha de saída ela é composta por essa malha aqui, onde eu tenho a fonte de alimentação, mais VCC, um resistor, que é o meu RC, resistor de coletor, a junção, os terminais de potência aqui do meu transistor, coletor emissor, e fechando o circuito para o terra. Para a gente poder extrair as equações e fazer a análise da minha malha de entrada e malha de saída, nós podemos utilizar a lei de Kirchhoff das tensões. Analisando essa primeira malha, que é a nossa malha de entrada, nós temos a fonte de alimentação, que é uma elevação de tensão, daí a gente pode escrever mais VBB, que é minha fonte de alimentação. Depois a gente tem um elemento passivo, que é um resistor, ele vai gerar uma queda de tensão, eu tenho um potencial aqui maior do que esse potencial, então isso é uma queda. Eu venho aqui e escrevo menos VRB, que é a minha resistência de base. E também eu tenho uma junção base-emissor, que é representada por um diodo PN. Eu tenho também uma queda de tensão, então eu vou escrever menos VBE. Daí eu fecho a minha malha igualando a zero. A soma das elevações mais a soma das quedas é igual a zero. Dessa forma a gente pode trabalhar essa equação. Eu vou escrever que RB, eu posso usar lei de Ohm e dizer que VRB é igual ao IB, que é a corrente de base, essa corrente, multiplicado pela resistência de base, RB.
menos VBE. Se a gente considerar que esse transistor é de silício, né, a grande maioria deles são de silício, a gente pode considerar essa queda de tensão, a gente já viu isso no estudo dos diodos, igual a 0,7 volts. Dessa forma, né, é interessante a gente isolar a corrente, né, para que a gente possa achar a corrente de entrada, a pequena corrente que irá excitar e controlar, né, a condução desse transistor aqui. Dessa forma, eu posso pegar então esse valor de corrente, jogar para o outro lado e reescrever que IB vezes RB é igual a mais a tensão na base, que eu chamei de VBB, menos 0,7 volts. E para finalizar chegar na nossa equação final, eu vou pegar o RB, que está desse lado da igualdade, e passar para o outro lado de lá. Então a gente tem que VBB menos 0,7 dividido por RB será o meu valor de IB. Então, se eu quiser encontrar IB, basta eu jogar nessa equação aqui. Dessa forma, a gente tem a equação da malha de entrada. Vale lembrar que existe uma amarração da malha de entrada com a malha de saída. E essa amarração é meu ganho de corrente. Se a gente lembrar, o meu ganho de corrente, que é o beta CC, vai ser igual a corrente de coletor dividido pela corrente de base. Analisando a malha de saída, para a gente fechar essa análise matemática, nós temos que uma fonte de alimentação, então eu vou vir aqui e vou escrever mais VCC, que é a minha fonte de alimentação. Depois eu tenho um elemento passivo, né, que gera uma queda de tensão, então eu vou colocar menos VRB. Depois eu tenho os terminais de potência do meu transistor, coletor emissor, então eu tenho uma queda de tensão aqui, que é o meu VCE, vou colocar menos meu VCE, daí eu fecho o meu circuito em zero. Então eu vou colocar aqui zero. Dessa forma, a gente pode, basicamente, aqui eu coloquei VRB, né, mas é VRC. Dessa forma, a gente pode encontrar a corrente. Se eu reescrever essa equação, eu posso dizer que VCC menos VRC. E o que é VRC? VRC é basicamente a corrente de coletor vezes o resistor de coletor, né? Usamos lei de Ohm aqui para ilustrar o VRC. Menos o VCE também, que eu não tenho. Dessa forma, eu posso isolar o meu IC. Então, eu vou pegar esse IC vezes RC, que está desse lado da igualdade, e passar para o outro lado. Daí, nós teremos IC vezes RC é igual a tensão de alimentação, VCC, menos a queda de tensão no transistor, que eu chamei de VCE. Esse resistor que está desse lado da igualdade, eu passo para o lado de lá, para eu isolar a minha corrente de coletor. Daí nós ficamos com a tensão total menos a tensão em cima do transistor, dividido pela resistência de coletor. Dessa forma, a gente pode observar aqui que a corrente de coletor é basicamente a tensão total menos a queda de tensão em cima dos meus terminais aqui, coletor emissor. Então o que sobrar vai ficar em cima de quem? Vai ficar em cima do meu resistor de coletor. Então essa tensão em cima do resistor de coletor dividido pelo resistor de coletor, pela resistência, nós teremos o valor da corrente de coletor. Então, se a gente quiser saber o valor da corrente de emissor, basta a gente considerar, né, essa amarração das correntes pela lei de Kirchhoff das correntes, onde a corrente de emissor, que é essa corrente de baixo, será a somatória das duas correntes. É como se eu tivesse um nó no meu transistor. Então, as correntes que entram mais as correntes que saem é igual a zero, né? Diz a lei de Kirchhoff das correntes. Então, eu posso dizer que E vai ser igual à corrente de coletor, que a gente já tem, mais a corrente de base também, que nós
teremos na equação. Agora, um outro elemento importante da gente sempre analisar é a minha reta de carga. Esse gráfico aqui, né, ele é o gráfico da reta de carga, é o que mostra o ponto quiescente. O ponto quiescente é esse ponto aqui, que eu chamei de Q. Esse ponto quiescente, ele ilustra, né, o ponto de operação do meu transistor. O ideal é que esse ponto esteja no centro da reta de carga. Lembrando que a reta de carga é essa reta que interliga os meus extremos. No extremo de cima, nós temos a condição do transistor saturado. O que é o transistor saturado? É ele conduzindo completamente. Nessa situação, a tensão em cima dele será zero, ou um valor muito próximo de zero. Nesse caso, então, a tensão será zero e a corrente será a máxima. E essa corrente ela é dada pelo valor da tensão da fonte dividido pelo valor da resistência RC. Agora, por que isso? Porque se a tensão em cima do transistor é zero, a tensão da fonte estará toda em cima do meu resistor de coletor. Consequentemente, a corrente vai ser limitada, né, a corrente máxima, por esse resistor de coletor. E nós temos também a situação inferior, em que o transistor está desligado, ele não está conduzindo. Nessa situação, ele se comporta como uma chave aberta. Se comportando como uma chave aberta, a tensão toda da fonte de alimentação estará em cima dessa chave. Então, nesse ponto, nós teremos a tensão toda da fonte e a minha corrente será zero. Por isso que o ideal é nós posicionarmos, né, o ponto quiescente no centro dessa reta. Para que, se eu excitar mais o meu transistor, esse ponto, a tendência dele é aumentar aqui para cima. Né? Eu deslocar esse ponto aqui, ó, para cima. Buscando o quê? Buscando a saturação. A queda de tensão diminui e a corrente aumenta. O transistor conduz mais. Se eu tirar a excitação da entrada, né, do terminal de controle aqui do transistor, que é a base, a tendência é fazer com que esse ponto se desloque aqui para baixo, fazendo com que o transistor busque, né, aumento da queda de tensão em cima dele e a corrente que circula nele irá diminuir, pois eu estarei tirando uma parcela da tensão que estava aqui e colocando aqui em cima do meu elemento de controle aqui, diminuindo consequentemente a corrente de coletor. Então, basicamente, o sinal de entrada, né, ele é variável e a variação desse sinal vai fazer com que esse ponto quiescente fique se deslocando para baixo ou para cima. O ideal é que esse ponto sempre se desloque em função do meu sinal de entrada e não em função de outros parâmetros como a troca de um transistor, como a aumento ou diminuição da temperatura do circuito. Então, o ideal é que esse ponto esteja no meio e se desloque de acordo com o meu sinal de excitação. Eu não mencionei, mas os circuitos amplificadores, eles contam com um capacitor de entrada e um capacitor de saída, que são os capacitores de acoplamento e desacoplamento do sinal. Esses capacitores funcionam como uma chave aberta para o meu circuito DC, para esse circuito de polarização. Porém, funcionam como uma chave fechada para o meu sinal variável ou alternado que nós aplicaremos na entrada. Bom, dessa forma a gente fecha aí o básico sobre polarização fixa. Não deixem de fazer exercícios e consultar os outros circuitos de polarização. Valeu, muito obrigado aí pela atenção e por assistir essa videoaula. Muito obrigado, um forte abraço.